Sabe a arte que uma sociedade consome? Pois é, ela é muito mais do que só entretenimento. Pensa nela como um sismógrafo da alma coletiva. É isso mesmo. A arte é um indicador poderoso que mostra para onde uma civilização está indo, qual é o seu futuro. Se a gente aprende a olhar para a arte e para as ideias por trás dela, a gente começa a ler os sinais, sabe? A gente consegue entender o que está acontecendo por baixo dos panos, muito antes de todo mundo perceber. Então, vamos começar por um problema que, olha, a gente sente na pele hoje em dia. Essa fratura, essa quebra na nossa sociedade. Parece que a gente vive num mundo onde conversar de verdade, sabe, entre pessoas que pensam diferente, virou uma coisa quase impossível. E não era sempre assim. Imagina só, antes de 1914 era super comum ver, sei lá, um monarquista, um comunista e um liberal batendo papo num café. Eles discordavam, claro, mas eles conversavam. Hoje, essa capacidade de diálogo, essa coesão, simplesmente se perdeu no caminho. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Por que a gente perdeu essa capacidade de conversar? A resposta, e isso é o mais interessante, talvez não esteja na briga política do jornal de hoje. Ela tem algo muito mais fundo, uma mudança na nossa sensibilidade como grupo, como sociedade. É um sintoma de uma transformação cultural gigante. E para entender o que está acontecendo, a gente precisa ir lá na raiz do problema. Beleza. E para achar essas raízes, a gente vai precisar fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar para uma cultura que enxergava a arte de um jeito, olha, completamente diferente do nosso. Estou falando dos gregos antigos. Para eles, gente, a arte não era só um hobby para passar o tempo. Era a ferramenta principal para formar uma pessoa, para moldar o caráter. E o conceito central para eles tinha um nome: paideia. A ideia da paideia não era só enfiar informação na cabeça de alguém, era sobre formar a pessoa. Sacou a diferença? Não é informar, é formar. Era todo um processo para moldar o caráter, a alma mesmo, com base nos valores mais importantes da cultura deles. E qual era a principal ferramenta para fazer isso? Exatamente, a arte. Nesse esquema todo, o papel do poeta era fundamental. Pensa num cara como Homero. Ele não era visto como um artista que tá ali só para entreter, como a gente pensa hoje. De jeito nenhum. Ele era, na real, o grande educador da nação. As obras dele ensinavam tudo, o que era virtude, o que era certo e errado, qual era a ordem do universo e qual era o nosso lugar nisso tudo. Eram essas histórias que davam os exemplos, os modelos de como se comportar. E o mais legal é que essa arte não era uma coisa parada, engessada. Ela ia mudando, evoluindo junto com as necessidades do povo. Pega a Ilíada, por exemplo. O foco ali é no pathos, ou seja, no sofrimento humano, naquela sensação de que o destino é decidido pelos deuses e pronto. A lição era, olha, tem coisa que a gente não controla e precisa aceitar. Mas aí você vai para a Odisseia e a coisa muda. O foco vira o ethos, o comportamento humano. A lição já é outra. Como é que a gente usa a sabedoria, a inteligência para navegar nesse mundão e diminuir o sofrimento? A arte ia se ajustando para educar a consciência da galera, entende? Então, esse modelo de arte como um pilar mesmo que unia as pessoas e formava o caráter, durou séculos, foi assim por muito tempo. Só que aí chegou um momento na história em que toda essa sensibilidade, essa ordem, essa capacidade de conversar foi, assim, violentamente estilhaçada, quebrou em 1000 pedaços. E esse momento, o grande divisor de águas, foi a Primeira Guerra Mundial. O contraste é brutal. Pensa no mundo antes de 1914. Existia uma ordem, uma certa coerência, uma harmonia. Agora pensa no mundo depois de 1918. O que a gente vê é o caos, a desordem. A guerra não destruiu só países e matou milhões de pessoas. Ela foi mais fundo. Ela demoliu a base cultural, a estrutura psicológica que todo mundo compartilhava. Acabou com aquele chão comum que permitia que as pessoas ainda conseguissem conversar. Ok, mas como é que essa quebra lá do passado aparece hoje, no nosso dia a dia? Bom, um dos sismógrafos mais sensíveis que a gente tem para medir isso é a música. A música age na gente de um jeito muito poderoso e, na maioria das vezes, a gente nem percebe. Ela revela muito sobre para onde a nossa sensibilidade está apontando. A ciência já mostrou, e isso é fascinante, que música não é só um som qualquer que entra por um ouvido e sai pelo outro. Nada disso. Ela literalmente molda a arquitetura do nosso cérebro, ela cria conexões neurais, e ao fazer isso, ela muda o jeito como a gente percebe o mundo e reage a ele. Então, a música que uma civilização escolhe ouvir não é uma coisinha boba, sem importância. Ela define a estrutura da consciência coletiva. É muito sério. E quando a gente compara certos tipos de música, a diferença é gritante. De um lado você tem a música clássica europeia. Ela é cheia de complexidade, com muitos sons agudos, sabe? Notas mais altas. Isso estimula o nosso cérebro a ficar mais alerta, mais consciente, ativa as partes ligadas à razão.
É como se ela nos deixasse mais responsáveis. Do outro lado, pega boa parte da música popular moderna. O foco geralmente na batida, nos sons graves, no baixo, o efeito é o oposto. Os sons graves tendem a relaxar a nossa tensão, a diminuir nosso estado de alerta. Eles abrem um caminho direto para a emoção pura, quase como uma regressão para um estado mais primitivo, bloqueando um pouco a nossa consciência mais racional. Certo. Muita informação, né? E a gente faz o que com tudo isso? Como é que a gente usa esse conhecimento para, de fato, ler os sinais da nossa própria cultura hoje? O segredo, a chave, está em mudar o nosso jeito de olhar. Mudar a nossa perspectiva sobre o que a arte e cultura realmente significam. E aqui tem uma distinção que é crucial. A gente pode olhar para a nossa cultura de dois jeitos. O primeiro é como um cientista olhando um bicho no microscópio, como um objeto de estudo, uma coisa passiva que está ali para ser analisada e pronto. O outro jeito é encarar a cultura como um mestre ou um professor, algo que tem o poder de ensinar, de guiar e principalmente de nos moldar. Porque a arte de uma civilização não é um objeto parado numa prateleira. Ela é um professor ativo, ela age sobre nós. Resumindo a ópera, para a gente entender para onde uma sociedade está indo, não adianta só olhar a economia ou a política. É preciso olhar para a arte dela, para as suas ideias, para os heróis e modelos que ela cria. A arte e até a ciência pura são os primeiríssimos sinais de que a sensibilidade de um povo está mudando. A música que está no topo das paradas, os filmes que lotam o cinema, os livros que todo mundo comenta, isso tudo não é só um espelho do que a gente é agora. É mais que isso. É um ensaio. É uma preparação para o que a gente vai se tornar. Então a questão final para a gente levar para casa e pensar é a seguinte: se a gente pegar essa lente, essa forma de analisar e apontar para o nosso mundo hoje, o que a arte que domina a nossa cultura está dizendo sobre o nosso amanhã? Que tipo de pessoa ela está ensinando a gente a ser? Que tipo de sensibilidade ela está construindo dentro de nós todos os dias? A resposta para essa pergunta, bom, essa resposta talvez seja a visão mais clara que a gente pode ter do nosso próprio futuro.